Em 1966, um dia aparentemente comum em Sant'Agata Bolognese, na Itália, 4 jovens visionários tomariam uma decisão ousada e criariam algo que faria o mundo inteiro prestar atenção e que mudaria para sempre o cenário do mundo automotivo. O que era? Bom, uma obra de arte com velocidade assassina. Uma máquina elegante e rápida que, pela primeira vez na história, colocaria um motor central traseiro em um supercarro de produção em massa nas ruas, tornando-o fascinante e letal para seus motoristas. Um carro que transcendeu e ressignificou a palavra supercarro. Uma revolução no design e no desempenho automotivo que faria o cavalo rampante se tremer de medo para sempre. Pela primeira vez, os entusiastas poderiam experimentar algo que até então era reservado apenas para as pistas de corrida. Um supercarro com uma dirigibilidade e equilíbrio como nunca visto antes. Uma obra de arte feita para pilotos e playboys que virou símbolo de status entre ricos e famosos e que brilhou os olhos de Frank Sinatra e Rod Stewart. Um projeto poderoso que fez muitos se questionarem como um poderoso V12 posicionado atrás do motorista era potente, ágil e incrivelmente rápido para a época. Eu vou te contar como esse carro conseguiu ser brutal e sedutor ao mesmo tempo e desafiou a supremacia da Ferrari no mundo esportivo de alto desempenho, se tornando o primeiro supercarro moderno do mundo. Hoje, o carro que começou tudo, o Lamborghini Miura. Um touro em vestes de seda. A história e trajetória do Miura já te adianto que foi cativante, porém o mundo em que ele nasceu era um lugar que estava se recuperando de caos e cinzas. Entre 1960 e 66, o mundo passou por transformações significativas no setor automotivo, econômico e cultural, moldando uma era de mudanças e inovações. No contexto econômico, por exemplo, esse período foi marcado pela reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial, especialmente na Europa, que se recuperava rapidamente com o apoio do Plano Marshall e a intensificação da industrialização. A prosperidade econômica se refletia no aumento do poder de compra da classe média, gerando maior demanda por produtos de luxo, incluindo carros esportivos e automóveis mais sofisticados. Socialmente, havia movimentos significativos em prol dos direitos civis nos Estados Unidos, com figuras como Martin Luther King Jr. lutando pela igualdade racial. Na área internacional, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética intensificava algumas tensões, com momentos como a crise dos mísseis de Cuba em 62 e a construção do Muro de Berlim em 61. Além disso, a corrida espacial, catalisado pelo lançamento do Sputnik pela União Soviética e o voo de Yuri Gagarin em 61, gerou um clima de otimismo científico e avanços tecnológicos que impactaram o desenvolvimento de várias indústrias, inclusive a automotiva. A Itália, em particular, vivia o auge do milagre econômico. Era uma era de rápido crescimento e modernização, e que transformou o país em uma verdadeira potência manufatureira. Era um tempo de prosperidade sem precedentes e de mudanças culturais. Os jovens estavam se rebelando contra a velha guarda e ícones da cultura pop como The Beatles e The Rolling Stones dominavam as rádios, soltando a voz e expressando sentimentos através da música. Foi nesse contexto que surgiram inovações em diversas áreas, incluindo o universo do áudio, onde a busca por qualidade sonora se tornou essencial para acompanhar essa nova era. Por isso é inevitável não falar da Phoenix Pro e o seu PTU-2U, um sistema de microfone wireless de performance impecável. Se você procura um microfone que entrega qualidade profissional, esse aqui é o cara. Com um circuito de diversidade verdadeira, ele garante uma transmissão estável e sem interrupções. Equipado com 2 canais e 1000 frequências ajustáveis, o PTU-2U oferece total flexibilidade para se adaptar a qualquer ambiente. Seu alcance de até 100 metros permite liberdade total de movimento e recursos como AutoScan e IR-Sync tornam a conexão rápida e descomplicada. Construído em metal robusto e com microfones cardioides para captar apenas o som desejado, o PTU-2U é feito para durar e garantir alta qualidade sonora. Aproveita que o desconto de 25 a 30% durante a promoção de novembro na loja oficial do AliExpress tá on. Deixei um link na descrição e te convido a dar uma olhada ou compartilhar com aquele seu amigo que pode estar precisando. Bond.
James Bond. No cinema, a popularização de filmes de espionagem e aventura, como 007 contra o satânico Dr. No, que trouxe à tona o carisma e o estilo de James Bond, ajudando a popularizar carros esportivos britânicos como o Aston Martin. Filmes e comerciais de TV começaram a andar junto aos carros icônicos, tornando-os símbolos de status e aventura. Esse era o visual que impactou a forma como os carros eram comercializados e percebidos pelo público. O setor automotivo era influenciado, obviamente, pela economia e pelas referências culturais, definindo uma nova era de supercarros e inovações técnicas. A fibra de vidro, por exemplo, começou a ser amplamente utilizada para reduzir o peso dos carros, enquanto novas soluções de aerodinâmica e construção de chassis foram introduzidas. Fabricantes como Porsche e Ferrari experimentavam intensamente em pistas de corrida, usando seus protótipos como laboratórios para tecnologias que mais tarde seriam incorporadas aos veículos de produção. Na Europa, a Ferrari dominava o cenário com carros como o 250 GTO, lançado em 62, enquanto a Jaguar impressionava com o E-Type de 61, mas foi em 66 que o Lamborghini Miura roubaria a cena. Longe de ser apenas mais um e perto de ser uma peça de arte, uma nova maravilha da engenharia. Era a resposta à pergunta de Enzo Ferrari: quem ousa me desafiar? Can this new car of yours be all of that? Oh, it can be all of that and more. It is a thing of Lamborghini GT. Ainda que no início dos anos 60, a Lamborghini ainda não era o ícone automotivo que conhecemos hoje. Na verdade, nem sequer era uma empresa de carros conhecida por velocidade ou luxo. Ferruccio Lamborghini, o homem por trás do nome, era um empresário de sucesso, especificamente um fabricante de tratores. Sim, tratores. Ele havia construído uma próspera empresa na Itália no pós-guerra, vendendo máquinas agrícolas para fazendeiros em todo o país. No entanto, apesar do seu sucesso, Ferruccio tinha uma paixão que ia além das estradas de terra e dos campos. Carros. Ferruccio era um entusiasta automotivo, possuindo vários carros esportivos de alto nível, incluindo Ferraris. Mas havia um problema: Ferruccio era exigente e não estava satisfeito com eles. Ele acreditava que os carros da Ferrari, embora potentes, careciam do refinamento e da usabilidade que um verdadeiro Grand Tour deveria ter. Conta a lenda que, após uma série de desentendimentos com Enzo Ferrari sobre a qualidade e a embreagem de seus carros, Lamborghini decidiu resolver a questão com as próprias mãos. Se a Ferrari não construiria um supercarro perfeito, então ele o faria. E assim, em 1963, nasceu a Automobile Lamborghini. Naquela época, os carros esportivos seguiam um caminho padrão, chamarei assim, com motores enormes na frente, tração traseira e os icônicos capôs longos que se estendiam até o horizonte. Isso não era apenas uma tendência, era praticamente uma regra. Ferrari, Aston Martin e Jaguar construíram suas reputações com base nessa fórmula. Indo na contramão, o objetivo de Lamborghini era simples, porém mais ambicioso: criar um carro que pudesse superar uma Ferrari não apenas na pista, mas também nas ruas. Um carro que fosse confiável, confortável e rápido. Muito rápido. Os primeiros modelos, como o 350 GT, foi o primeiro passo na direção certa, mas o Lamborghini queria mais. Ele queria algo que chocasse o mundo, um carro tão radical em design e desempenho que faria a Ferrari prestar atenção. Em 1965, Ferruccio, que tinha uma excelente habilidade de delegar tarefas às pessoas certas, coisa que seu chefe aposto que não faz direito, certo? Sendo assim, deu sinal verde a uma equipe de engenheiros jovens e com muito apetite. 4 jovens queriam impactar o cenário automotivo e construir um carro que desafiasse as convenções da época. Eram eles: Gian Paolo Dallara. Dallara foi o chefe da engenharia na Lamborghini durante o desenvolvimento do Miura, com experiência trabalhando na Ferrari e Maserati antes de ingressar na Lamborghini, o que trouxe uma bagagem técnica essencial para o projeto. Seu trabalho anterior com carros de corrida foi fundamental para a criação do chassi e do layout do Miura. Paolo Stanzani. Ele foi o principal colaborador de Dallara e ficou responsável pela maior parte do desenvolvimento mecânico do carro. Com o foco em inovar, Stanzani ajudou a adaptar a ideia de um motor central traseiro, até então incomum em carros de rua, garantindo que fosse possível em um carro de produção. Bob Wallace.
Ele era um jovem piloto de testes e mecânico que começou como um estagiário na Lamborghini e acabou desempenhando um papel vital na calibragem do Miura. Seu trabalho envolvia ajustar o comportamento dinâmico do carro e garantir que o Miura tivesse não apenas um design impactante, mas também excelente dirigibilidade. Marcello Gandini. Embora não fosse parte direta do time de engenharia, Gandini, na casa de design Bertone, foi o responsável por criar o desenho icônico do Miura. Com apenas 27 anos na época, ele desenvolveu a carroceria de forma a combinar com um estilo arrojado, com a necessidade também de abrigar o motor V12 na posição central. O design de Gandini influenciou fortemente o sucesso do Miura. Todos os quatro na casa dos 20 e poucos anos. Ferruccio Lamborghini confiou e deixou os jovens engenheiros liderarem o projeto do Miura. Ao contrário de Enzo Ferrari, conhecido pelo seu estilo controlador. Quem manda aqui sou eu, rapá! Eles apresentaram a Ferruccio a ideia de um chassi inovador que usaria um motor central, algo mais comum em carros de corrida do que em carros de estrada na época. Ferruccio inicialmente resistiu à ideia, pois acreditava que carros de motor central eram perigosos e inapropriados para carros de rua. Mesmo assim, ele permitiu que a equipe desenvolvesse o chassi como um projeto paralelo, pensando que isso não traria grandes complicações. Os engenheiros então começaram a trabalhar no tal chassi e no layout do Miura nas horas vagas, quase como um projeto de garagem. Eles então montaram um protótipo que apresentaram no Salão de Turim de 1965. A recepção foi extraordinária, todos ficaram impressionados com o conceito e o feedback foi tão positivo que Ferruccio concordou em transformar o projeto em um carro completo. Batizado em homenagem a uma famosa raça de touros de luta espanhóis, o Miura era tudo que a Lamborghini havia imaginado e mais. Seu design era deslumbrante, com curvas suaves e um perfil tão baixo que parecia um predador espreitando no asfalto. Foi o momento em que a Lamborghini deixou de ser apenas um fabricante de tratores que se aventurava no mundo de carros e se tornou um criador de sonhos de classe mundial. Era um design elegante que nem a rival vermelha podia deixar de reparar. O desenvolvimento do Lamborghini Miura tinha como inspiração dos engenheiros o Ford GT40, que tinha um motor V8 montado longitudinalmente, extremamente vitorioso dentro das corridas e que revolucionou na distribuição de peso e também pelo seu dinamismo. Determinados a trazer esse conceito para um carro de estrada, algo que seria inédito na época. No entanto, Ferruccio deixou claro que não queria um carro de competição, mas sim um modelo que representasse luxo e prestígio, características que iriam diferenciar o Lamborghini no mercado. A primeira etapa, então, liderada por Dallara, que com sua experiência em engenharia aeronáutica criou linhas leves e estrutura rígida, utilizando chapas de aço dobradas e perfuradas para reduzir peso, resultando em um conjunto de 70 kg apenas. Para acomodar o grande motor V12 em 60 graus, a equipe optou por uma configuração transversal, montando o motor de lado para otimizar o espaço, uma solução inovadora inspirada no Mini Cooper. Em 65, como dito, o carro era apenas um show car, que gerou interesse absurdo por clientes e, consequentemente, pedidos de compra, mesmo antes do projeto estar pronto de fato. Paralelamente ao desenvolvimento técnico, a Lamborghini firmou uma parceria com a Carrozzeria Bertone para conceber a carroceria do Miura. Marcello Gandini, recém-nomeado chefe de design da Bertone, foi encarregado de desenhar o carro e trouxe uma linguagem visual completamente nova, com linhas fluídas e uma traseira que se inclinava até bruscamente para abrigar a unidade V12. O design foi revolucionário e introduziu elementos icônicos, como os faróis escamoteáveis e as portas em formato de cílios ou pestana. Esses detalhes estéticos, aliados à ousadia de seu perfil, estabeleceram um novo visual para supercarros, além de ser impressionante e sedutor. Além de reposicionar o motor, a equipe teve que ajustar a distribuição de peso e a configuração de suspensão para lidar com o torque e a potência adicionais. A opção pelo uso de um chassi de aço monocoque garantiu rigidez e leveza, características essenciais para a performance dinâmica desejada no Miura. Entretanto, a montagem do motor transversal em um chassi compacto trouxe desafios, especialmente no controle da temperatura e outros obstáculos. Os primeiros protótipos enfrentaram problemas de instabilidade em altas velocidades e superaquecimento, comprometendo a dirigibilidade. Ele tinha falhas inerentes, como a tendência de levantar a dianteira em altas velocidades e um motor propenso à falta de óleo em curvas longas. Bob Wallace, um dos principais membros da equipe, usou sua experiência de corridas para realizar ajustes
testes meticulosos, trabalhando na calibração de suspensão e controle dinâmico do veículo, até que alcançaram um equilíbrio ideal entre potência, controle e estabilidade. O resultado final foi revelado ao público no Salão de Genebra de 66, agora com uma carroceria completa. O impacto foi imediato, o visual impressionante e as proporções arrojadas conquistaram. A combinação de engenharia de ponta e design sofisticado atraiu uma clientela exclusiva e apaixonado por carros, de entusiastas milionários a celebridades. O Miura rapidamente se tornou um símbolo de status e desejo para todos, vendendo 75 unidades já no primeiro ano e posteriormente, entre 66 e 69, 275 unidades da versão inicial, o Miura P400. O Miura causou um verdadeiro impacto na indústria automotiva. Ele não era apenas o carro de produção mais rápido da época, com uma velocidade máxima declarada de 300 km por hora e acelerava de 0 a 100 em menos de 7 segundos, redefinindo o que significava um carro esportivo de alto desempenho. Aclamado pela engenharia inovadora e aparência estonteante, o P400 logo se tornou um ícone de sua era, capturando a imaginação de uma geração inteira e cimentando a Lamborghini como uma marca de prestígio. No entanto, o P400 estava bastante subdesenvolvido, pois foi lançado no mercado às pressas. Motoristas experientes criticaram a flexão do chassi e os pneus estreitos, que não faziam justiça ao seu desempenho em linha reta, que era inédito. Além disso, em altas velocidades, sua dirigibilidade se tornava instável devido à elevação aerodinâmica. Esses problemas foram solucionados em versões posteriores. Na segunda metade de 1969, o Miura P400S estreou com um chassi reforçado e novos pneus de perfil baixo da Pirelli. A potência aumentou para 370 cavalos por meio de portas de admissão maiores e comandos de válvulas mais rápidos. Sua dirigibilidade era mais precisa do que a versão anterior, enquanto o desempenho permanecia inalterado, com melhorias no acabamento interno, como detalhes em couro e vidros elétricos. Foram produzidos 338 unidades dessa versão, consolidando o Miura como um carro de luxo, mas com a alma de um verdadeiro esportivo. Em 1971, a Lamborghini lançou o Miura P400 SV, a última e mais avançada evolução do modelo, com 385 cavalos e um novo sistema de lubrificação que solucionava problemas de confiabilidade. O SV tinha também um visual mais agressivo, com arcos de rodas traseiros alargados e a ausência das pestanas nos faróis. Apenas 150 unidades do SV foram fabricadas, tornando uma das versões mais raras e desejadas pelos colecionadores. Apesar de seu preço elevado na época de aproximadamente $20 mil e custando 4 vezes mais que seus concorrentes, como o Jaguar E-Type. Durante o desenvolvimento do Miura SV, o piloto de testes Bob Wallace criou uma versão experimental chamada Miura J, pensado para competições. O J usava componentes mais leves, aerodinâmica aprimorada e um motor V12 altamente modificado. Infelizmente, o carro foi destruído em um acidente, mas o conceito inspirou algumas versões J Inspired, produzidos sob encomenda para clientes seletos, que se tornaram verdadeiros itens de colecionador. Apesar do sucesso inicial, o Miura começou a mostrar algumas limitações, especialmente em longas viagens e altas velocidades. Problemas de superaquecimento e a delicadeza do motor V12 tornaram-o mais adequado como um carro de colecionador do que como um supercarro para uso diário. Além disso, novos concorrentes como a Ferrari Daytona surgiram para disputar aquele espaço, ofuscando parte do brilho inicial. Em 1973, a produção do Miura chegou ao fim, totalizando 754 unidades produzidas entre todas as versões, estabelecendo-o como um dos supercarros mais exclusivos e admirados da história. O Lamborghini Miura não foi apenas um sucesso, ele se tornou a próxima referência para a classe de supercarros modernos, deixando um legado. Antes do Miura, a ideia de um carro de estrada com motor central era praticamente desconhecida. Essa configuração se tornou o padrão de ouro para carros de alta performance ao redor do mundo. Sua influência pode ser vista em cada supercarro de motor central que o seguiu, desde o Ferrari 512 Berlinetta Boxer até o McLaren F1, chegando aos hypercars de hoje como
como o Bugatti Chiron. Ele mudou a forma como os engenheiros pensavam, dando um novo caminho para desenvolver novas máquinas. Mostrou que um supercarro podia ser uma expressão de arte, cultura e desejo. Não se tratava mais de apenas alcançar altas velocidades, mas de fazê-lo com estilo, graça e elegância. Para a Lamborghini, o Miura não foi apenas um modelo de destaque, foi um carro que definiu a marca, dando identidade e colocando ele no ringue junto de gigantes fabricantes mundiais. Ainda hoje, mais de 5 décadas após o seu lançamento, ele continua sendo um dos carros mais icônicos já construídos. Colecionadores o cobiçam até hoje, cineastas o imortalizaram e entusiastas de automóveis o veneram. Isso reflete no preço atual de um Lamborghini Miura, que varia consideravelmente dependendo do modelo, condição e histórico. Modelos restaurados em um estado de excelência, como o Miura P400 e o 400S, estão sendo avaliados entre 2 a 2,9 milhões em leilões. Já a versão SV, mais desejada e rara, pode alcançar preços de 2,8 milhões até 4,9 milhões. Enquanto a Ferrari estava distraída com o desempenho e foco nas pistas, Ferruccio Lamborghini aproveitou a brecha e realizou o diferente, criar o carro de estrada definitivo, combinando velocidade, luxo e exclusividade. O Miura certamente não competia por troféus, mas conquistava as ruas mais elegantes da Europa e o coração da elite. Estrelas de cinema e grandes empresários faziam questão de serem vistos ao volante dessa obra de arte sobre rodas. Com suas linhas elegantes e som inconfundível, o Miura se tornou prestígio e um item raro na garagem dos privilegiados. E quem possuía um sabia que fazia parte de um seleto grupo, onde o carro não era apenas só um veículo, era uma afirmação de poder e muito bom gosto. Mais que um modelo, o Miura solidificou a identidade da Lamborghini e redefiniu o conceito de supercarros, sendo o pontapé de grandes bestas do asfalto, como o ainda mais ousado Lamborghini Countach, como seu sucessor. Apresentado como protótipo no Salão de Genebra de 71 e começando a produção em 74, o Countach marcaria uma nova guerra com a Ferrari, que sentia sua reputação ameaçada, tendo que também mudar sua estratégia, criando novos carros, e um deles acabou virando a obra-prima mais polêmica de Enzo Ferrari, o F400, o carro raiz que virou pôster de muito marmanjo no fim dos anos 80 e 90. Mas segura aí que em 5 segundos eu conto mais detalhes desse carro. Te vejo já!